Bom, então, iniciando então o julgamento dos processos que estão pautados para o dia 10, período da tarde. Na sequência, o item 63, doutor Raide. Processo 63 é a Fundação de Ensino e Pesquisa Sul de Minas. Tá? Os 4 processos pautados para essa reunião e são de obrigações acessórias. E vamos começar com esse, que é um CFL 68. Tá? Por ser um tema... Eu vou ler aqui o relatório, que é um pouco grande. A gente vai debatendo, tá bom? Como disse, é um lançamento de obrigação, por descumprimento de obrigação acessória, por ter empresas apresentadas de FIP com os dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto na 8.212, artigo 32, inciso 4, parágrafo 5º, ou seja, um CFL 68, período 2001 a 12 de 2006, conforme relatório fiscal de folha 16 e demais documentos que instruem o processo. Conforme consta do relatório fiscal, a empresa não declarou as remunerações de segurados e empregados, assim considerados pela auditoria fiscal nas competências 8 de 2001, A1 2006, 3 2006 e 4 2006. Contribuintes individuais nas competências 8 de 2001 a 12 de 2005 e 2 de 2006 a 12 de 2006 e ainda valor pago à cooperativa de trabalho Unimed nas competências 8 de 2001 a 12 de 2006. A contribuinte regularmente intimada apresentou impugnação requerendo a decretação da improcedência do feito. As folhas aqui mencionadas, um processo grande, volume 14, foram encaminhados os autos à diligência fiscal determinando-se ciência e prazo para manifestação sobre o seu inteiro teor nos seguintes termos. Colaciono aqui os termos da diligência fiscal. Em resposta ao comando acima reproduzido, o auditor fiscal juntou cópias de comprovantes e pagamentos efetuados pela FEPESMIG a diversos segurados elencados neste lançamento e dos relatórios fiscais da NFLD aqui mencionada e da LDC também. As folhas 3.610 a 3.612, o auditor fiscal apresentou sua resposta ao comando da diligência acima reproduzido, conforme síntese a seguir. Destaca que, nos termos do artigo 5º, inciso 1 do seu estatuto, a FEPESMIG tem entre suas finalidades criar, instalar e manter sem fins lucrativos, nos termos de legislação pertinente, instituições de ensino superior em nível de graduação e pós-graduação, de pesquisa e formação profissional em todos os ramos de saber técnico e científico. Informa que as contribuições apuradas ocorreram com pagamento da remuneração aos trabalhadores não considerados pela empresa como base de cálculo para apuração das contribuições previdenciárias, verificando em documentos apresentados pela empresa. Menciona conteúdos no anexo 1 e 7. Anexou por amostragem recibos de pagamento para demonstrar pagamentos a empregados, lançados na coluna salário e recibo do anexo 1. Anexou o relatório fiscal da NFLD 37.034.9342, referente a contribuições patronais, FPAS, RAD e terceiros. Anexou também o relatório fiscal da LDC aqui mencionada, referente às contribuições sociais dos segurados não recolhidas. Informa que a declaração da Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Informática e Serviços Logísticos, Multicup, determina que o contrato foi firmado com a Fundação Renato Azeredo, sendo que as relações dos trabalhos constantes no arquivo CFIP têm como tomadores de serviço diversas empresas que não é impugnante, no caso não é recorrente. Relacionando-as informando o CNPJ. De tais documentos e do encaminhamento da diligência acima citado, foi dada a ciência impugnante com a abertura do prazo para impugnação e ou novas provas, conforme as folhas aqui mencionadas. Consta que a interessado não se manifestou. Por sua vez, a DRJ do Rio de Janeiro entendeu por bem julgar procedente, em parte, reconhecendo a decadência das competências de agosto de 2001 a maio de 2002, conforme relato já acima. Regulamento intimado conforme essa decisão apresentou recurso voluntário, as folhas aqui mencionadas, repisando mais uma vez as alegações da impugnação, o tipo de qual adota o relatório da decisão de piso. Passando para o voto,
Não há preliminar, trago o mérito e digo. Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe em absoluto qualquer ofensa ao princípio da legalidade, pois a Lei 8.212, Regulamento da Previdência Social, dispõe que, transcreva aqui o artigo referente à aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória. Esse parágrafo posterior trata justamente disso. E digo, a contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se a meras alegações referentes aos lançamentos de obrigações principais e os processos correspondentes seriam julgados improcedentes, devendo seus efeitos aplicarem à demanda em questão. Pois bem, os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento, conforme delineado pela decisão de piso, estão divididos em dois autos de obrigação principal, quais sejam NFLD 37034934-2, referente a contribuição patronais, FPAs, RAT, terceiro, e na sua LDC, referente a contribuições dos segurados. Relativamente à NFLD, o processo foi baixado por determinação de decisão judicial, cuja qual assegurou à contribuinte o gozo da imunidade prevista no parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição Federal, Constituição da República de 1988, nos termos da sentença proferida em 13/7/2005, que também reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 4º, 5º e 7º da Lei 9.732/98 e determinou a não exigência do recolhimento da contribuição previdenciária patronal para a Seguridade Social, liberando-a de quaisquer consectários advindos desta cobrança, conforme depreende-se do despacho número 67 dos 2018 DRF. Se não, vejamos, eu transcrevo aqui esse despacho que fez isso. Aí eu digo, o entendimento deste relator é que o julgamento dos AIs decorrente da aplicação da multa por omissão dos fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que ficou decidido no AI para exigência da obrigação principal. Assim, os resultados do julgamento da fratura para a cobrança de comissão terem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração dos fatos correspondentes à GFIP. Transcrevo aqui a jurisprudência da Câmara Superior e digo, entre mentes, como circunstanciadamente demonstrado por força da decisão judicial relativamente à NFLD final 34, dígito 2, ou seja, a patronal, foi determinada a não exigência do recolhimento da contribuição previdenciária patronal para a Seguridade Social, liberando-a de quaisquer consectário advindo desta cobrança, inclusive da corrente obrigação acessória. Especificamente quanto à LDC, como já foi dito, a alhures, trata-se da parte relativa aos segurados, o que, sendo imune ou não, é obrigatório sua declaração na GFIP. Ademais, conforme o próprio nome versa, lançamento de débitos confessados é algo confessado, ou seja, em conteste. Dessa forma, no julgamento apresentado de infração, impõe-se observância da decisão levada e feita nas autuações retromedicinadas em face à íntima relação da causa e efeito que vincula. Na esteira desse entendimento, uma vez mantida a exigência fiscal consubstanciadas. Deixa eu ver o que eu falei mais aqui. Esse parágrafo pode que eu coloquei errado, tá? Que não foi mantido. Excluído. Ademais, quanto ao eventual recálculo da multa aplicada, a DRJ já tratou sobre o tema, decidindo pela aplicação da portaria conjunta PGFN-RFB 14 de 2009, no ato da cobrança. Por todo exposto, estando o auto de infração subexame em consonância parcial com as normas legais, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir a multa referente à NFLD, aqui descrita, por determinação de decisão judicial. Este é meu voto. Eu perdi um pouco o fio da meada. Quando o senhor fala na esteira desse entendimento, uma vez mantida, antes de falar da portaria conjunta, no parágrafo anterior... Pois é, por isso que eu apaguei. Eu estava lá porque eu copiei de outro e deixei esse parágrafo, não me atentei para esse parágrafo, mas que não foi mantido, assim. Esse parágrafo vai ser excluído ou vai ser... Eu já excluí. Tá. Não vai fazer referência à LDC, porque ao que parece, o que sobrou, o que vai sobrar de multa vai ser o referente à LDC. Exatamente. Isso, perfeito. Tá, mas sim, excluindo, e o da portaria mantém? Senhor? O da portaria o senhor vai manter? Sim, o da portaria eu vou manter. Tá. Vou acompanhá-la.
Acompanho. 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 Por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do cálculo da multa os valores referentes ao lançamento efetuado na NFLD, número tal, aí, igual o Raid colocou. 64. Raid, tá sem áudio. Lembrou que eu estava viajando sozinho aqui, dizendo que esses autos de obrigação acessória dão trabalho, cada um vem com... É que você tem que sair buscando... trabalho para quem? Para o conselheiro ou para presidente dele? Nada. Pro presidente. Enfim, Quem saiu buscando o que aconteceu com a obrigação principal? Vamos lá. Mas é um prazer, vamos lá, minha obrigação, vamos lá. Não tem problema nenhum. Mas que dão trabalho, não. São muito complicados, sim, né? Enfim, vamos lá. Também é um CFL 68, como eu estava dizendo, com o áudio desligado, tá? Conforme consta o relatório fiscal, a empresa não registrou as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais. Aqui a alegação é pequena, vou passar direto para o voto que o importa. O contribuinte não fez prova contrária à verdade constante dos autos, restringiu a mera alegação de que apresentou cópias de protocolo de envio de arquivos. Acontece que, salvo o melhor juízo, ao anexar as cópias de protocolo de envio de arquivos, conectividade social, e solicitar cancelamento da multa, a empresa aparentemente pleiteia o benefício da relevação originalmente previsto no artigo 291, parágrafo 1º do RPS. Ocorre que o referido dispositivo regulamentar foi revogado pelo decreto 6.727. Anteriormente, portanto, a lavratura do presente auto-infração, não havendo que se falar em relevação da multa, tampouco cancelamento da infração. As informações constantes do relatório fiscal, em cotejo com a documentação verificada pela fiscalização, apresentam elementos necessários à verificação dos fatos. A base de cálculo dos fatos geradores estão discriminados no relatório de lançamento integrante da NFLD, cujos levantamentos contêm a natureza e a fonte documental. Pois bem, os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento estão divididos em 3 autos de obrigação principal, qual seja debicado e tal, debicado final 8, final 6 e final 4. Em consulta ao sistema informatizado da RFB, graças à presidente, é possível concluir que todos os lançamentos de obrigação principal foram incluídos em parcelamento e, posteriormente, excluídos por inadimplência. Sendo assim, constata-se que não houve alteração no crédito lançado, restando mantido incólume os AIOPs. Portanto, o entendimento deste relator é que está aquele padrão que deve seguir, e foi mantida a exigência fiscal consubstanciada nos debicados retromencionados de obrigação principal, portanto, deve ser mantida a multa. Já em relação à multa propriamente dita, aqui eu vou aplicar a portaria 14, uma vez que não foi aplicada pela DRJ, e digo, enfrentadas as questões acima, apenas faça um pequeno reparo na decisão de piso, determinando por força do artigo 106, inciso 2, a linha C do Código Tributário Nacional, o recálculo da multa aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na portaria conjunta 14/2009, aplico a súmula de 119 do CARF, antes exposto, voto no sentido de determinar o tal recálculo. Sendo assim, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para determinar o recálculo. Da multa. Acompanho o relator. Acompanho. 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 Então, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar se mais benéfico sujeito passivo o recálculo da multa conforme sistemática da portaria 14. 65. 65. Continuando na... José em 68. Exatamente.
Deixa eu abrir. Final 2006, 65. Serviço de apoio. Aqui eu creio que eu tenha convertido o julgamento em diligência. E foi isso mesmo, tá? Vamos passar direto para o voto, fica mais claro, né? Eu digo, conforme já relatado, trata-se de imposição de multa de obrigação acessória por ter a empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições sociais previdenciárias devidas, CFL 68. A decisão da procedência ou não do presente auto de infração está ligada à sorte dos AIOPs, ou seja, auto de infração de obrigação principal, lavrados sobre os fatos geradores de mesmo fundamento. Consta do termo de encerramento da auditoria fiscal, o TAF, a NFLD 35.900.416, dígito 4, referente à obrigação principal que ensejou o presente lançamento. Com as ferramentas ao alcance deste relator, não é possível concluir qual o processo administrativo fiscal referente à presente NFLD, a NFLD retromencionada. Inclusive, impossível saber se essa foi ou não digitalizada. Assim, para evitar decisões discordantes, faz imprescindível a análise tendo por base os resultados do referido AIOP. Dessa forma, para que se possa proceder ao julgamento, devem ser prestadas informações acerca da NFLD conexa, em especial quanto ao número do processo, para que se possa identificá-lo no sistema, já que ao procurar por número do debitado não nos foi possível identificar seu andamento, caso o referido lançamento já tenha sido quitado, parcelado ou julgado definitivamente, devem ser colacionadas tais informações ao presentes autos. No caso, requer seja realizado detalhamento acerca do resultado, do período do crédito e da matéria rubrica objeto do AIOP, para que se possa identificar corretamente a correlação e proceder ao julgamento do presente caso. Portanto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência. Neste caso específico, consultei mais uma vez a presidente e ela não conseguiu visualizar tal NFLD no sistema. Tá? O oráculo? Não deu certo. Não tenho bola de cristal. Não é despacho de saneamento para os especialistas? Não precisa, porque eu já olhei. Isso é só quando o presidente não olha. Não está no sistema, né? Isso aí tem que ser para o dirigente, porque não sabe nem se foi digitalizado, não encontra, né? Dele não é processo. É porque se eu não olhasse, seria um despacho de saneamento. Como eu já olhei, não precisa. Acompanho o relator sendo assim. Acompanho. Por unanimidade de votos, resolvem converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Item 66. O item 66 é o último, não é o CFL 68, a Associação Capixaba. Deixa eu abrir. Não é isso, rapidinho, né? Associação Capixaba, é um CFL 38. Não é 68, mas é 38. É um lançamento de obrigação acessória, em razão de não ter autuado apresentada a documentação solicitada através dos termos de intimação CFL 38, em relação ao período 2005, janeiro de 2005, a dezembro de 2008, conforme relatório fiscal de aplicação da multa, folha 58, e demais documentos que instruem o processo, substanciado no debitado aqui mencionado. De acordo com o relatório fiscal, a empresa não apresentou os livros diários e razão solicitados. Esta conduta, segundo o fiscal autuante, caracterizou infração aos parágrafos 2º e 3º do artigo 33 da Lei 8.212, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único do RPS. Em segundo a fiscalização, inexiste agravantes. O contribuinte apresentou impugnação, a qual foi julgada improcedente pela DRJ do Rio de Janeiro. Inconformado com essa decisão, apresentou recurso voluntário,
após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o lançamento, inova apenas quanto ao eventual pedido de parcelamento. No mais, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ. Por fim, requer conhecimento e provimento tal, não houve apresentação de contrarrazões, é o relatório. Há uma preliminar, o recurso intempestivo dele conhece, há uma preliminar, a contribuinte argumenta que o auto de infração deve ser declarado nulo em face de sua manifesta impropriedade. Eu digo que o auto de infração obedeceu todos os regramentos da legislação pertinentes, especificamente artigo 142 do CTN, trouxe o relatório da aplicação da multa, relatório fiscal da infração, de que é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que está sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência. Tá? Portanto, dito isto, quanto ao argumento de desatendimento à norma previdenciária e falta de motivação, verifica-se claramente que a fiscalização observou criteriosamente as normas vigentes de forma motivada. Portanto, afasto tal preliminar. Quanto ao mérito da obrigação acessória, digo, verificando os termos de intimação fiscal, constato que, de fato, foram solicitados livros de área e razão, não tendo a autuada apresentado, afetando os trabalhos realizados em desobediência ao artigo 33, parágrafo 2º da Lei 8.212. Vale salientar que a própria contribuinte afirma não ter apresentado os livros, imputando a responsabilidade ao antigo contador por não ter disponibilizado os documentos. Ademais, a alegação da negativa pelo contador não exime da aplicação da penalidade cabível. Pelo contrário, ao afirmar isto, torna-se incontroversa a falta cometida. Aí eu trago aqui a legislação, artigo 33 da 8.212, os parágrafos correspondentes, e digo, aí digo que é cabível a multa, né? Aí eu digo que tem uma argumentação quanto à equiparação da associação à empresa. No que diz respeito ao questionamento da autuada quanto à equiparação da associação capixaba de idosos à empresa para efeitos de contribuição previdenciária, não convém alongar-se em explicações quando basta a mera leitura do parágrafo único do artigo 15 da Lei 8.212 para refutar tal alegação do equívoco cometido pela fiscalização. Considera-se, o artigo diz, equipara-se a empresa para efeitos desta lei o contribuinte individual em relação ao segurado que lhe preste serviço, bem como a cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade. Quanto às alegações em relação ao princípio constitucionais, situação da 2 do CAF, diante do que se coligiu até o momento, restou visível a procedência da atuação levada a cabo da autoridade fiscal, não demandando reparo da decisão de primeira instância. Por derradeiro, a contribuinte impugna pelo parcelamento do crédito. Neste ponto, vale esclarecer que este órgão julgador não é competente para conhecer e decidir sobre o pedido de parcelamento, a teor do contido no regimento interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que colaciono, e digo, dependendo pela norma antes transcrita, que não cabe a este colegiado decidir sobre o pedido de parcelamento. Caso a recorrente tenha interesse em parcelar sua dívida, informações sobre formas e meios de obtenção de parcelamento poderão ser obtidas junto à Receita Federal do Brasil. Portanto, voto ser de conhecer do recurso para afastar a preliminar e no mérito negar de provimento. Pinheiro. Acompanho o relator. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade de votos, rejeitar a plenária no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Sessão encerrada. Patrícia, por favor, pode parar a gravação.